Salve, salve, rapaziada. Meu nickname é Cavanhas. E, gente, vamos falar hoje sobre o Dark Deco. Pra quem não tá ligado, ele é um Midoriya da obra de My Hero Academia, Boku no Hero. E eu queria falar sobre ele porque desde o começo da obra de Boku no Hero, que está sendo animada, muita gente está se perguntando se vai ter ou se não vai ter a aparição do Dark Deco. E finalmente agora, esse mês, a gente vai ter a primeira aparição do Dark Deco no anime. Já teve a aparição dele no capítulo 300 do mangá. Então agora, depois da luta que ele teve contra o Shigaraki, que destruiu metade das cidades do Japão, que matou muitos heróis, o Izuku, enquanto ele está, vamos colocar assim, em coma no hospital, junto com os colegas da classe dele, da UA, junto com os outros heróis, o Endeavor, o Gran Torino, o Hawks, muitos outros, ele está em coma, porém o corpo dele está em coma, só que a consciência dele está conversando com os antigos usuários do One for All, do All for One, e eles estão conversando e a terceira não, do One for All, ele pega e começa a conversar com o Zou, falando que quando ele recebeu o Afran, ele começou a fugir desse poder, porque aí tem uma grande explicação do porquê o Izuku ser o usuário perfeito pro Alforan, porque vou usar a mesma explicação que ele deu no mangá. Pense em duas taças, uma com metade cheia e a outra completamente vazia. O Alforan, ele é como se fosse uma massa de poder que, quando é passada, é implementada no corpo forçadamente. Não é algo natural, como quem tem individualidade nasce com um fator de individualidade. Então, quando é forçada a entrada do Alpharan para outro usuário, é como se quem já tem o fator de individualidade próprio, natural, que nasce, cresce, aí aos 4, 5 anos desperta uma individualidade, ele já tem um fator. Essa pessoa, quando ela recebe o Alforan, é como se ela transbordasse poder. Então, o corpo de uma pessoa não é capaz de aguentar tudo isso. Então, a gente vê ali toda a obra, quando o All Might ele passa individualidade pro Midoriya, ele mostra um caderno com todas as anotações dos antigos usuários. E ali a gente vê que o quarto usuário, o motivo da morte dele está arriscado. E aí no capítulo 301 a gente tem a informação de que, tipo, ele morreu de velhice aos 40 anos. Porque o corpo dele não era forte o suficiente para poder aguentar todo o tranco da própria individualidade dele, que é o sensor de perigo, junto com a individualidade do Alpharan, que já vem concentrado desde o primeiro usuário. Então, assim, quando ele pegou e morreu, riscaram a morte dele porque eles começaram a meio que fazer uma pesquisa. O All Might é o oitavo usuário da individualidade. Então ele se deu bem com a individualidade do Alpharan porque ele também não tinha individualidade quando ele recebeu a individualidade dele, que no caso seria o Alpharan. Então, assim, o Izuku ele também não tem individualidade, então ele é o usuário perfeito. Porém, como na era que ele vive, alguém nascer sem individualidade é uma coisa muito rara, 98% de chances do Midoriya ser o último usuário do Alpharan. Quando o Midoriya morrer, o Alpharan vai desaparecer junto com ele. Então já foi mais um motivo pro Midoriya ele virar o Dark Deco, para ele conseguir acabar com todo o legado da Liga dos Vilões. Então, a sexta usuária do que foi a mestra do All Might pergunta para ele se ele é capaz de matar o Shigaraki.
E ele pega e responde que ele é capaz, porém ele não quer matar o Shigaraki. Ele quer salvar o Shigaraki, porque por mais que o poder deles sejam para fazer o bem, você matar uma pessoa você não vai estar fazendo bem. Então ele quer salvar o Shigaraki. Aí ela pega e pede desculpa para ele por ter feito esse teste com ele para saber se ele ia ser capaz ou não de usar mais de 100% de todo o poder dele, de usar 100% do All For One. E assim começa o treinamento dele enquanto ele está em coma, conversando com os outros usuários do All For One, os antecessores dele. Então ele pega, começa ali a ter uma breve explicação de todos os poderes dos antigos usuários, para que quando ele acordasse ele conseguisse usar todos os poderes para ajudar a sociedade, porque a sociedade está em um completo caos depois da luta contra o Shigaraki e a União dos Heróis. 10.000 vilões presos no Tártaro e em outras prisões espalhados pelo Japão foram soltos. O One For All conseguiu soltar todo mundo, conseguiu se soltar com a ajuda do Shigaraki e dos Nomus. Então ele ali começa a cair totalmente a sociedade que os heróis tinham criado até hoje. O Endeavor tem a revelação de que o filho dele, o Toya, está vivo ainda, que ele é o Dabi, e o Dabi ele consegue fazer um hack ali com outro membro da Liga dos Vilões e consegue transmitir para todo o Japão a história dele, contando sobre a família do Endeavor, como que ele conseguiu fazer um casamento forçado ali para que o filho dele conseguisse suprir a necessidade dele de ultrapassar o All Might. E todo mundo começa a ficar tipo, pô, se um herói faz isso, e agora, né? Quem que é que vai proteger nós? Então começa todo esse desespero. Os próprios cidadãos que não têm individualidade começam a comprar objetos de suporte para poder impedir que os vilões ataquem a família dele, as lojas deles, o bairro em si, a casa. Então começa basicamente uma guerra civil entre vilões, heróis e moradores, e civis no caso, né? Então assim, o Dark Deco, o Midoriya, ele acorda, ele vai até o Gran Torino, que está internado também no mesmo hospital, fala para ele que a Shimura não tá viva, mas a consciência dela tá viva, que ela mandou um oi. E o Gran Torino, entendendo o que ele quer fazer a seguir, ele pega e entrega a capa dele pro Midoriya. O Midoriya, ele abaixa a máscara dele, coloca a capa, assim ele vira o Dark Deacon e ele se despede de todo mundo da UA com uma carta falando, explicando o motivo dele estar saindo da UA, de estar abandonando todo mundo, falando que o All Might deu o poder dele para ele poder se tornar um herói. Por causa disso, Shigaraki tá atrás dele. Então, para ele proteger todo mundo, ele pegou e saiu da UA, abandonou todo mundo, os professores também. Porém, o All Might, o Hawks e o herói número 3, o... Mano, é esse daqui que vai estar aparecendo, que eu esqueci o nome dele. Eles foram juntos com o Midoriya. O Midoriya ele começou a enfrentar os vilões que tinham fugido das prisões sozinho, enquanto o All Might e o Hawks e esse professor aí, o top 3, eles pegaram e foram ajudando o Midoriya à distância. Deixavam o Midoriya na linha de frente e eles ficavam à distância ajudando o Midoriya. Caso eles precisassem de suporte, eles iam até lá para poder ajudar. O primeiro a enfrentar o Dark Deco é o Muscular. Pra quem não tá ligado aí, na terceira temporada ele foi o principal vilão que o Midoriya enfrentou no acampamento. E assim começa a jornada do Dark Deco. Ele vai inventar muitos mais vilões. Quem vai dar o ápice para ele pegar e abandonar totalmente os heróis, até mesmo o All Might, ele pega e fala pro All Might que há muito tempo ele já ultrapassou
o All Might que ele não precisa mais dele. E que ali vai ser o ápice de 100% do Dark Deco. Que ele vai pegar e ele vai se tornar um vigilante da cidade, aonde os vilões não conseguem nem ver por onde que eles estão sendo atacados. Os vilões começam a ficar com medo desse tal vigilante. E é aonde começa meio que o ápice do anti-herói Dark Deco. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like, se inscreve que ajuda na moral e é nóis.